Bom dia, meus irmãos queridos, que eu amo muito. Bom dia, Escola Bíblica Dominical. Bom dia, pastor e Carmen Lúcia. Ai, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame sobre nós a sua graça, como Ele tem derramado sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre nossas famílias. Que o nosso Deus nos abençoe sempre. Terminamos o estudo sobre a oração. Domingo passado eu já falei um pouquinho sobre o que estaríamos trabalhando agora, nesse final de março, abril. Trabalharemos algumas epístolas, né? Cartas para a igreja de Tessalonicenses, para Timóteo, 2 aos Tessalonicenses, 2 para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemão. Só um minutinho, caiu aqui. E que bênção! Vamos iniciar um pouquinho, falando um pouquinho sobre a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Uma igreja muito querida e amada por Paulo, uma igreja abençoada por Deus. Uma igreja que Paulo não ficou muito tempo. Paulo ficou mais ou menos 2 semanas, alguns falam 3 semanas. Eu sei que os comentaristas, os estudiosos, falam que devido a esse pouco tempo, por que pouco tempo? Porque Paulo, ele foi perseguido pelos judeus. Aí eles colocam entre aspas, judeus teimosos, desobedientes, perseguiram Paulo. Então Paulo não pôde ficar durante muito tempo com a igreja de Tessalônica. E isto acabou atingindo na doutrina, na firmeza, na fé. Então vamos ver um pouquinho só sobre isto, a igreja de Tessalônica. Os comentaristas também dizem que essas 2 cartas são as cartas, o livro, no caso, não cartas, mas são livros, mais antigos do Novo Testamento, tirando Gálatas. Aí são os mais antigos. E é uma experiência muito gostosa, vendo que era um povo que aprendeu com Paulo, mas o pouco tempo que infelizmente Paulo ficou, acabou atingindo nas doutrinas. Vamos ver um pouquinho? Um problema que atingia o povo. Paulo trabalhou com eles, de maneira maravilhosa, abençoada, firme, mas eles eram um pouco inseguros, eram levados, e isso não pode acontecer conosco. E estava acontecendo o quê? Alguns estavam ficando sem esperança, desesperados. O que estava acontecendo com eles? Eles estavam acreditando que já havia acontecido a ressurreição, que já havia acontecido a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam tristes, desanimados. E Paulo fala com eles. Vejam só como que Paulo fala com eles. Vamos ver aqui com meus irmãos, vou ler para vocês. A respeito disso, desse desespero, dessa tristeza, dessa falta de esperança, Paulo fala: não quero, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem. 1 Tessalonicenses 4,13. O que estava acontecendo? Então eles achavam que o Senhor já havia voltado e já havia os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, subiremos com ele nas nuvens. É assim que nós aprendemos. Mas eles achavam que já havia acontecido. Então eles estavam todos tristes e desanimados. E Paulo manda mensagens e explica, mas alguns deles, por falta de conhecimento, da palavra de Deus, por falta até de crerem nos ensinos de Paulo, eles acabavam sendo levados por falsas doutrinas, por falsos mestres. E isso não pode acontecer com a igreja de Cristo. Isso não pode acontecer jamais conosco. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de várias doenças, olha o Covid, tempos de rumores de guerra, né? Terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Mas não é por isso que vamos pensar: o Senhor já voltou e nós ficamos. Não, por isso temos que ouvir
as mensagens bíblicas que o nosso pastor Soria, com a graça de Deus, com a sabedoria que Deus tem dado a ele nos tem ensinado. Então temos que ler a palavra de Deus. Vejam só, eu separei para os irmãos um texto que é 1 Tessalonicenses, se não me engano, 2, que fala sobre a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, eles permaneciam firmes na fé. Sabe qual era o segredo deles? Eles liam a palavra de Deus e eles estudavam, eles iam pesquisar, saber se tudo que Paulo lhes ensinava estava certo, estava correto. Então eles examinavam as escrituras. E temos que examinar, né? Temos que examinar a palavra de Deus. Então, o povo de Bereia era um povo educado, era um povo que vivia na sã doutrina, porque eles meditavam, buscavam entender as escrituras para praticar os ensinos de Jesus. E que coisa linda! E temos que fazer isto hoje. A igreja de Tessalônica, eles viviam um pouco perdidos, porque eles colocavam outras coisas em primeiro lugar e deixavam a palavra de Deus em segundo plano. E não podemos deixar a palavra de Deus em segundo plano. Vou ler para vocês também aqui, meus irmãos. Olha só, Paulo, ele explica para eles o seguinte: o grande erro, a falta de exame das escrituras, quando deixamos o que é sagrado, a palavra de Deus, para segundo plano, acabamos caindo na fé. E não podemos. Vou ler para vocês Atos, capítulo 17, versículo 11. Eu deixei marcadinho aqui, mas estou demorando só um pouquinho. Tá aqui. Pronto. Vejam que coisa linda. E vamos aprender com os nossos irmãos berianos, da igreja de Bereia. Olha só. Isso Paulo e Silas. Quando chegaram lá em Bereia, lá eles foram à sinagoga, Paulo e Silas. E as pessoas dali eram bem educadas, eram mais educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Não ficavam com sono, não ficavam cochilando, não ficavam conversando, não ficavam se desviando para outras coisas no pensamento. Eles, olha que coisa linda, eles ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo a verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também os não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Isto é, nós temos que estudar, examinar as escrituras. E o que estava acontecendo? Os nossos irmãos da igreja de Tessalônica, eles acabaram se perdendo um pouco. Falavam uma coisa, eles ouviam, falavam outras, eles ouviam. Então, Paulo deixou claro para eles que o dia do Senhor, quando o Senhor voltasse, a segunda vinda do nosso Deus, ia ser como um ladrão. Ninguém saberia o dia nem a hora, mas eles deveriam estar firmes na fé, preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. E nós também hoje. Estão acontecendo tantas coisas, mas seja o que for, o que falarem, nós temos que permanecer firmes na sã doutrina, na palavra de Deus, que fala que o nosso Deus irá voltar. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Só o nosso Deus sabe, nem os anjos. Mas devemos estar preparados, seja hoje, seja amanhã, o dia que for, temos que estar preparados. E para estarmos preparados, firmes na fé, firmes na palavra de Deus e lembrando dos ensinos do nosso Senhor e Salvador, que Ele disse, irá acontecer muitas coisas, mas devemos saber uma coisa: Ele virá como um relâmpago, todos irão vê-los, todos irão vê-lo, nós iremos ver, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, se estivermos vivos,
subiremos com Ele nas nuvens para ficarmos com eles para sempre e sempre. Então, para não cairmos em vãs doutrinas, vãs filosofias, em heresias, vamos ler, vamos examinar, vamos prestar atenção na palavra de Deus quando o pastor prega, nos ensina e aqui quando nós estamos lendo. Combinado? Um beijo grande, Deus abençoe vocês e semana que vem nós falaremos, é só uma introdução curtinha, sobre Timóteo, tá bom? O servo de Deus que Paulo estava preparando para o trabalho pastoral. Semana que vem. Um beijo grande e Deus os abençoe ricamente.